E aí, pessoal, tudo na paz? Sejam muito bem-vindos ao Manual do Caos Histórico. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais trágicas e ao mesmo tempo fascinantes do nosso Brasil, a Guerra de Canudos. Vamos tentar desvendar juntos como é que um sonho de comunidade, de justiça, bem no meio do sertão, se transformou num pesadelo de fogo e sangue. E para guiar a nossa conversa, a gente vai se basear principalmente nessa obra aqui. Canudos, Ordem e Progresso no Sertão, do Nicholas S. Costa. É um trabalho sério, fundamental para a gente entender não só o que aconteceu, mas todo o contexto social e as forças que levaram a esse conflito todo. Ah, e um recado super importante antes da gente começar, beleza? Pensa nesse material aqui como um guia de estudos. É tipo um mapa para ajudar a gente a navegar por essa história que é bem complexa. Mas ó, isso não substitui de jeito nenhum a leitura completa do livro. A leitura é essencial para quem quer se aprofundar de verdade no assunto. Então bora lá? Para a gente entender Canudos, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender o mundo onde Canudos nasceu. E que mundo era esse? Era o sertão nordestino do século XIX. Um lugar que era basicamente a terra da seca, da fome e, acima de tudo, do poder absoluto dos coronéis. A economia ali girava em torno de fazendas gigantes, os latifúndios, como os engenhos de açúcar, que concentravam toda a riqueza e o poder nas mãos de poucos. A base disso tudo era a monocultura, e mesmo depois da abolição da escravatura, a mão de obra vivia em condições, bem, muito parecidas com a escravidão. Era um sistema brutal, feito para beneficiar uma elite minúscula. Então, imagina o dia a dia do povo. Era definido por isso aí. O mandonismo, que era o poder de mando dos coronéis, era a única lei que valia. A violência era usada o tempo todo para manter o controle. E o Estado, o governo, simplesmente não existia por lá, deixando o povo abandonado à própria sorte. Era um cenário de pura opressão e desesperança. E foi nesse solo, adubado pela miséria, que a semente de Canudos começou a brotar. E quem vai dar vida a essa semente é uma figura, nossa, enigmática e muito poderosa: Antônio Conselheiro. Ele não era um revolucionário com um plano político debaixo do braço, não. Ele era um homem do seu tempo, um beato, que acabou se tornando a voz e a esperança de milhares de pessoas esquecidas. A vida do Antônio Maciel foi marcada por perdas desde muito cedo. A morte da mãe, depois a do pai, e o golpe final foi o abandono pela esposa. Essas tragédias pessoais meio que o desligaram do mundo comum e o jogaram numa jornada sem rumo, uma peregrinação pelo sertão. Ele se desfez do homem que era para se tornar o conselheiro. E nessa vida de andarilho, ele não pedia esmola não, ele trabalhava. Consertava igrejas, construía cemitérios, muros, como essa escadaria aí em Monte Santo que simbolizava o caminho do Calvário. E com suas palavras de conforto espiritual e suas ações bem concretas, ele começou a juntar uma multidão de seguidores. Era gente que via nele uma santidade, um propósito que não achava em lugar nenhum. Essa descrição de 1877 é muito interessante, porque ela mostra como o pessoal de fora via o conselheiro. Uma figura quase bíblica, um asceta. A elite o via como inteligente, mas sem cultura, o que, convenhamos, revela um preconceito gigantesco. Ele simplesmente não conseguiu entender a sabedoria popular e a força espiritual que ele tinha e que se conectava de um jeito tão profundo com o povo do sertão. E com milhares de seguidores, o conselheiro precisava de um lugar para se estabelecer. E esse lugar foi Canudos, uma fazenda abandonada lá nas margens do rio Vaza Barres. E ali eles não fundaram só um vilarejo, eles começaram a construir um mundo novo, que eles chamaram de Belo Monte. A diferença entre a vida em Canudos e no resto do sertão era total. De um lado você tinha o sertão dos coronéis, propriedade privada, exploração, abandono. Do outro, Belo Monte. Lá o lema era a terra é de todos. O trabalho era coletivo, a produção era dividida. Era uma comunidade baseada na fé, na autossuficiência e numa igualdade radical, sabe? E o mais importante, livre dos impostos e das leis da República que tinha acabado de ser proclamada. E o sucesso foi, explosivo. Em apenas 4 anos, a população de Canudos pulou para cerca de 30 mil pessoas. Se tornou uma das maiores cidades da Bahia na época. Esse crescimento absurdo mostra o tamanho do desespero no sertão e o quão forte era a atração daquele sonho de ter uma vida digna. Canudos virou um verdadeiro oásis. Atraiu ex-escravos, pequenos agricultores que foram expulsos de suas terras, gente fugindo da seca e da violência.
Lá eles construíram suas casas, plantaram, criaram cabras, produziram couro e organizaram uma sociedade complexa que funcionava, com suas próprias lideranças, como o João Abade, que era tipo o prefeito, e o Pajeú, que era o comandante militar. Era uma alternativa real. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Por que um projeto que oferecia dignidade aos mais pobres precisava ser destruído com tanta violência? A resposta, no fundo, é bem simples. A própria existência de Canudos era uma ameaça intolerável para a ordem que estava estabelecida. É que Canudos mexia com 3 pilares do poder. Para os latifundiários era um problema porque eles perdiam mão de obra barata que ia embora para a comunidade. Para a Igreja Católica, era a perda do monopólio da fé para um líder que eles não controlavam. Mas para a Jovem República, a ameaça era existencial. Canudos representava um outro Brasil, um projeto de sociedade comunitária e religiosa que simplesmente negava a autoridade do novo Estado laico e suas leis. Para um governo frágil, obcecado em construir uma nação moderna, essa autonomia era vista como uma rebelião, e ela precisava ser esmagada. A guerra foi brutal e aconteceu em 4 fases. As 2 primeiras expedições, que vieram da Bahia, foram derrotadas fácil pela tática de guerrilha dos sertanejos. A terceira foi um desastre nacional. Liderada pelo famoso coronel Moreira César, o corta-cabeças, foi aniquilada. Essa derrota abalou a confiança na República. Foi aí que o governo federal decidiu que Canudos precisava ser varrido do mapa, custe o que custar, e mandou uma força militar esmagadora. E a 4ª e última expedição foi um massacre, um cerco implacável que terminou na destruição total da comunidade e na morte de quase todo mundo, incluindo o próprio Antônio Conselheiro, que morreu de disenteria durante o cerco. O que sobrou foram ruínas, ruínas de casas, de igrejas, ruínas de um sonho. Canudos foi um massacre, um crime cometido pelo Estado brasileiro contra o seu próprio povo. Milhares de homens, mulheres e crianças que só queriam viver com um pingo de dignidade e fé foram exterminados em nome da ordem e progresso. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A história de Canudos não é só sobre o passado. Ela nos força a perguntar: a concentração de terras, a violência no campo, o abandono social, a luta por moradia. Será que as injustiças que deram origem a Canudos realmente desapareceram do Brasil? Ou elas só mudaram de cara? Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa jornada pelo sertão de Canudos. A história é complexa, cheia de camadas. Se tiverem reflexões ou sugestões de novos temas, deixem aí nos comentários. E para quem curte entender as raízes do caos do nosso presente, fica o convite para seguir o canal. Até a próxima análise.